Hey guys, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai entender aquele dilema que corrói por dentro a maioria dos estudantes de língua inglesa, que é quando utilizar o verbo to do ou o verbo to make para expressar o verbo fazer em inglês. Mas antes de eu te entregar o ouro, já aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo que significa muito para mim e também aproveita e se inscreva no canal, assim você sempre vai ser notificado e não vai perder nenhuma dica dos vídeos novos que eu coloco aqui. Agora vamos então entender quando é que eu devo utilizar o to do e o to make. Eu acho mais fácil a gente começar entendendo o verbo to make, que significa fazer, obviamente. Só que ele tem uma ideia de criação. Então, sempre que você está criando algo novo, ou então transformando algo em outra coisa, você deve utilizar o verbo to make. Por exemplo, se você estiver fazendo um bolo, a gente fala to make a cake. Um omelete, to make an omelette. Até se você estiver fazendo música, estiver criando uma música, a gente fala to make music. Por quê? Você está criando algo novo. Ainda que em português a gente utilize fazer de uma certa forma mais comumente, o verbo criar também a gente consegue empregar na nossa língua. Então, o to make tem essa ideia de transformação ou de criação. E ele pode ser usado até de maneira abstrata. Digamos que você esteja entrando num local onde tenha muita gente apertada, você fala, hey guys, make room for me. Deixem um espaço aí para mim, façam um espaço para mim. Make room for me. Ou então a gente também pode utilizar o verbo to make quando você quer que alguém faça algo, né? Então, digamos, por exemplo, que alguém fez uma coisa ruim para você, você fala, ele vai pagar por isso. Você fala, he's gonna... Digamos que alguém fez uma coisa ruim para você e aí você fala, eu vou fazê-lo pagar por isso. Em inglês você fala, I'm gonna make him pay for this. I'm gonna make him pay for this. Então, quando você vai forçar alguém a fazer alguma coisa, a gente fala make também, né? To make. Então, o verbo fazer no sentido de forçar alguém a fazer algo que normalmente até ele não queria fazer, né? Por isso que é forçado. Agora, o to do. Quando a gente for utilizar esse verbo, a gente também está expressando o fazer, mas no sentido mais metódico, num sentido mais de cumprir serviço. Então, se eu falar para você, faça o seu trabalho, eu vou falar do your job. Do your job. Faça o seu trabalho, faça o que você é supposed to do, o que esperam que você faça, né? Então, a ideia do to do sempre engloba essa questão de já saber o resultado daquela sua ação. Então, por exemplo, do the dishes, né? Lave a louça seria faça a louça, do the dishes. Nesse caso, eu sei o que você vai fazer. Você vai deixar a louça limpa. Por isso que eu vou falar do the dishes. Faz a conta aí. Do the math, né? É só você fazer a conta. O resultado vai ser sempre o mesmo. Hey, do your homework. É só você responder as perguntas. As perguntas, normalmente, a gente espera a mesma resposta ou então respostas que sigam um padrão. Por isso que homework é do your homework. Mas e se eu falar make my homework? Tá errado? Não é que tá errado, mas muda completamente o sentido. A ideia de make my homework parece que eu estou criando a minha lição de casa. Eu estou criando as perguntas, os problemas. Vai ser o seu professor, o seu teacher que vai make your homework, né? E você vai do your homework, porque você só vai responder. Então, lembre-se sempre disso. O principal do verbo to make é que ele envolve criação, transformação. E o principal do verbo to do é que é um fazer metódico, mais simples, que a gente normalmente conhece o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado e tenham fixado a diferença dos dois, mas não se esqueçam de praticar, que como eu sempre falo, ainda que você saiba como utilizar, para você não ter que ficar pensando o tempo todo antes de usar as palavras, a prática vai deixar o seu cérebro com as palavras na ponta da língua para que fique muito mais tranquilo e natural a sua fala de inglês. Então, thank you so much. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Bye!